Se você sabe, reza assim conosco. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Assim seja. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Eu não escutei. Boa tarde. Fala para quem está do seu lado, seja muito bem-vindo ao acampamento Filhos de João Batista. Fala para quem está do outro lado, que bom que você veio. Eu já quero aproveitar para cumprimentar com muito carinho você que está em casa, você que está nos acompanhando por todo o sistema de comunicação Canção Nova. Que alegria ter você conosco. É o primeiro acampamento da comunidade Filhos de João Batista. Nossa comunidade está sediada em Sete Lagoas, Minas Gerais, completando 23 anos de carisma no Brasil e no mundo neste ano. E pela primeira vez estamos aqui com muito carinho na sede da Canção Nova, fazendo o primeiro acampamento dos Filhos de João Batista. Então você que está em casa nos acompanhando por todo o sistema de comunicação Canção Nova, TV, rádio, internet, Canção Nova Play, que alegria ter você conosco. Seja muito bem-vindo. Vamos dar uma salva de palmas para quem está em casa nos acompanhando pela TV. E para você que ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador, missionário da comunidade Filhos de João Batista. São 28 anos já caminhando com Jesus, 23 dedicados ao ministério da pregação. Desses 23, completo agora na próxima segunda-feira, 12 anos de vida missionária. Há 13 anos atrás, eu era diretor de empresa, foi quando Deus pediu que eu deixasse tudo para viver única e exclusivamente para a evangelização. Eu sou natural de Arapongas, no norte do estado do Paraná, mas há 12 anos me mudei para Minas Gerais para viver única e exclusivamente para evangelizar. Desta forma, em 12 anos, Deus já me deu alegria, através da comunidade Filhos de João Batista, de pregar em centenas de cidades do Brasil, já preguei em outros países, e com muita alegria estamos hoje aqui, comemorando e celebrando 23 anos deste carisma. Sou casado com a Edna, vou deixar ela se apresentar, está aqui do meu lado. Seja bem-vindo, meu bem. Obrigada. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este acampamento, que está lindo, não é verdade? Meu nome é Edna Oliveira, sou casada com o Eduardo, somos casados há 22 anos, fazem 29 anos que eu recebi o meu batismo no Espírito Santo e caminho há 12 anos na comunidade Filhos de João Batista e partilho deste carisma. Tenho 2 filhos, Rua Felipe e Benjamin, que estão sentadinhos ali. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje. E hoje, nesta tarde, o tema que nos foi proposto para pregar é João Batista, profetismo e o martírio a favor da família. Nestes tempos em que a família vem sendo brutalmente atacada por diversos modos e meio, é preciso levantar esta voz profética, é preciso levantar os Joões Batistas pelo Brasil e pelo mundo, que vão defender a família, que embora todo mundo está dizendo que ser família não é bom, embora todo mundo diga que a família está acabando, é preciso levantar gente do bem, é preciso levantar novos Joões Batistas, que vão dizer, ser família é bom, é possível sim ser casado e ser feliz, é possível sim ter filhos e ser feliz, mas é fato que hoje em dia ser família não é fácil, sim ou não? É fácil ser família, sim ou não? Não. É desafiador, sim ou não? Sim. E isso é tão sério, tão sério, tão sério, que a gente viajando pelo Brasil, pelo mundo, aonde a gente passa, seja pregando para pessoas de dentro da igreja, ou pessoas para fora da igreja, um dos temas hoje que 80% consome o nosso carisma, é acerca de família, acerca de casamento. Tal é o fato que todos nós precisamos de graças e bênçãos lá na nossa casa. Então eu já quero te perguntar para você que está aqui, quem aqui está aqui, que precisa de uma graça, de uma bênção, de um milagre, de uma cura, de uma intervenção, ou até de um socorro de Deus na sua casa? Levanta a mão e diga eu. Não, calma, não. Você não entendeu, abaixa a mão, abaixa a mão. Vou perguntar de novo.
Somente quem precisa de uma graça, de uma bênção, de uma cura, de um milagre, de uma intervenção ou até de um socorro de Deus lá na sua casa, levanta a mão bem alta e diga: eu. Fica com a sua mão levantada em nome de Jesus. Olha para o lado, olha para o lado. Agora fala para essa pessoa assim: tamo junto, meu irmão. É fato então que a família vive uns momentos muito complicados, sim ou não? Sim. Vamos entender então, à luz do Evangelho, o que a gente pode fazer para melhorar as coisas lá em casa. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 14. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 14. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 14. Como já é de praxe da nossa comunidade, como nos ensina o meu fundador Moisés Rocha, pergunta para quem está do seu lado, se ele estiver sem Bíblia: cadê a sua Bíblia, meu irmão? Ficou em casa, na estante? Aleluia. Marcos capítulo 6, versículo 14. Quem está com a Bíblia e achou, dá um glória a Deus. Quem está com a Bíblia, mas não achou ainda, fala misericórdia. Quem está sem Bíblia, fala socorro. Pega essas almas, Nossa Senhora. É com a senhora então, mãe. Então me ouve. Marcos 6,14 diz assim: o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Então Herodes dizia: João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam: não, é Elias. Diziam outros: é um outro profeta como qualquer um. Ouvindo isso, Herodes repetia: é João, a quem eu mandei decapitar. Ele ressuscitou. Pois o próprio Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem ele tinha se casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades odiava e queria matar João Batista, não o conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que ele era um homem justo e santo, protegia-o, e quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião de seu aniversário, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos príncipes da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs a dançar. Com grande satisfação de Herodes e dos seus convidados, disse Herodes a Salomé: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Juro isso, tudo que me pedires eu te darei, ainda que me seja metade do meu reino. Salomé saiu e perguntou a sua mãe Herodíades: que eu devo pedir? E a mãe respondeu imediatamente: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, ela exprimiu o seu desejo: quero sem demora que me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se todavia, por causa da sua promessa, e dos convivas não podia recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça no prato e a deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beija a sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus. Não, se é para a palavra de Deus, a sua palma pode ser melhor. É para a palavra de Deus. Irmãos, todos nós sabemos que a grande escola do profeta João Batista foi no deserto. Antes que João Batista começasse então a batizar as pessoas, João caminhou no deserto para a sua preparação, como nós escutamos falar hoje nas duas pregações da manhã. Após então ter cumprido este prazo de preparação, João Batista volta para o Jordão. E ao chegar no Jordão, agora João Batista começa a encontrar as pessoas. E ao encontrar com as pessoas, João Batista agora começa a corrigi-las. João Batista começa a adverti-las diante de tantos fatos que aconteciam naquela época. João então começa um discurso: arrependei-vos, volte ao Senhor, o reino de Deus está próximo. E nesta ocasião também, quem está governando o reino da Judeia
Herodes. Herodes Antipas, o filho de Herodes, que havia mandado matar os santos inocentes. Este mesmo Herodes Antipas, que depois, anos mais tarde, vai colocar o manto vermelho em Jesus e vai então tirar sarro dele, dando então o passo para mais tarde culminar na crucificação de Jesus Cristo. Herodes agora então ele está casado com Herodíades, mas Herodíades é mulher de seu irmão Filipe. E a Bíblia e a história nos narra que Herodes tomou a mulher do seu irmão à força. Herodes havia raptado Herodíades, claro que com o consentimento da moça, mas Filipe, irmão de Herodes, ainda estava vivo. Portanto, Herodes estava com Herodíades diante de um adultério. E como Herodes é muito poderoso, nenhuma pessoa do reino, embora todo mundo tivesse ficado escandalizado com a situação, mas ninguém ousou dizer para Herodes, dizendo: meu rei, isso é adultério. Meu rei, isso está errado. Meu rei, isso não pode. Meu rei, o senhor pegou a mulher do seu irmão, isso é adultério, o senhor está errado. Ninguém ousou dizer isso. Mas até que um belo dia, eis que volta lá do deserto um homem chamado João Batista. E João Batista, diante dessa realidade, João Batista não consegue se calar. Porque João Batista é chamado como profeta da verdade. E eu acho engraçado ao nós dizermos isso, eu já preciso aqui abrir um parênteses. Por que você é chamado a ser João Batista? Porque João Batista é aquele que fala a verdade. E é por isso que nós, enquanto filhos de João Batista, e faz parte do nosso DNA, do nosso carisma, nós não nos conseguimos nos silenciar diante daquilo que é errado. Então já teve situações, por exemplo, que nós vamos pregar numa cidade, a gente passa uma única noite na casa de uma família, a gente termina de pregar, a gente mal conviveu com a família, nós vamos chegar na casa do casal meia-noite, mas Deus não deixa a gente dormir, e a gente vai ficar da meia-noite até as 5 da manhã, atendendo o casal, atendendo a mulher, atendendo o marido, porque as coisas começam a ser reveladas diante de nós, e um filho de João Batista não pode ser omisso diante da verdade. E se você está aqui, você é um filho de João Batista, então você precisa se levantar e denunciar aquilo que é mentira, mesmo que todo mundo esteja fazendo, mesmo que todo mundo esteja negligenciando, mesmo que ninguém fale, precisa levantar os João Batistas hoje pelo Brasil, que vai dizer: isso é errado, isso é errado, isso é errado. Pode aplaudir. Ah, Eduardo, mas todo mundo está fazendo. Eu aprendi com mamãe quando eu era mais novo. Mamãe dizia assim: mas você não é todo mundo. Quem escutou isso aqui de mamãe, levanta a mão. Mãe, vai ter uma festa com meus amigos, todos vai, posso ir? Não. Mãe, mas vai todo mundo. Mas você não é? Mãe, vai ter um churrasco, todos os meus amigos vão, posso ir? Não, meu filho. Por que não, mãe? Porque você não é todo mundo. Ou seja, por mais que todo mundo esteja negligenciando a verdade, os Joões Batista não conseguem se calar diante daquilo que é errado, e é por isso que aquilo que é errado incomoda a gente, por isso que a gente não consegue ir com nada levado nas coxas, a gente não consegue ir com nada desorganizado, incomoda a gente, porque João Batista gosta da verdade. Viva João Batista! E João Batista então chega lá do deserto, e João Batista agora, Herodes começa a gostar de João Batista. A palavra vai dizer que Herodes gosta da fala de João Batista, só que Herodes tem medo. Por quê? Porque o João Batista agora já se tornou popular. Então Herodes falou: eu não posso tocar nesse homem, com medo de uma rebelião do povo. E a palavra vai dizer que Herodes gostava de ouvir os ensinamentos de João Batista, e tinha medo de tocar. Mas um belo dia, João Batista, que não aguentou se silenciar, Herodes está passando com Herodíades. Vem cá, meu bem. Herodes está passeando na praça com Herodíades, a sua esposa, e de repente aparece João Batista. Herodes está muito tranquilo, e então João Batista aparece: Herodes, essa mulher que está do teu lado, ela não é sua, isso aí é adultério. Essa mulher é a mulher do teu irmão Filipe, então você está em adultério. Fala para quem está do seu lado: deu ruim para João Batista. Deu ruim para João Batista. Não, fala para quem está do outro lado: deu ruim para João Batista. Deu ruim para João Batista. Nessa história toda, Herodes não queria colocar a mão em João Batista, porque ele tinha medo da rebelião do povo. Mas Herodíades, a mulher de Herodes,
Ela é tomada por um ódio mortal por João Batista. E Herodíades agora começa a culminar. Herodíades agora começa a maquinar um jeito de prender João Batista. E Herodíades agora começa na cabeça de Herodes: prenda esse homem, ele nos afrontou, você é rei, você pode fazer tudo, quem manda aqui é você. Então por que você não prende esse homem? E então um belo dia, Herodes, tomado pela conversa da sua mulher, ele dá ouvido a Herodíades. E Herodes manda prender João Batista. A prisão de João Batista vai acontecer aproximadamente em dezembro. João Batista fica aproximadamente 9 meses dentro da prisão de Herodes. É nesse período, por exemplo, que parece que João Batista tem uma crise, porque os discípulos de João vêm visitar, e João diz: ei, vai lá perguntar para aquele homem lá, para aquele cabeludo, para aquele barbudo, se ele é Jesus Cristo mesmo, se ele é aquele quem eu anunciava, ou se nós temos que esperar outro. E muitos dizem que João Batista que duvidou. Não. João Batista não duvidou em nenhum momento que Jesus era Jesus. Por que João Batista mandou os discípulos perguntar se Jesus era Jesus? Porque João Batista estava dizendo e querendo mostrar para os discípulos: é sobre ele, ele é o Messias, ele é aquele a quem eu falei que eu não sou digno de desatar as sandálias, ele é o Cordeiro de Deus. Aplauda isso. E João Batista agora vai ficar preso 9 meses na prisão de Herodes. Mas Herodes não quer tocar em João Batista, até que chega então o mês de agosto, é o mês do aniversário de Herodes. E entre muitas festividades que Herodes vai fazer, Herodes resolve dar um jantar. Neste jantar, Herodes convoca todos os príncipes, todo o povo ali importante da região. O jantar está rolando, o banquete acontecendo. No final do banquete entra então a menina chamada Salomé. Salomé, ela é filha de Herodíades. E Salomé faz uma dança muito bonita na frente de Herodes. Herodes e todos os seus participantes ficam boquiabertos, tal a beleza da dança dessa moça, que Herodes então imediatamente chama e fala: Salomé, vem cá, você dançou tão bem, você alegrou tão bem a festa, que eu quero te dar um presente. Então, Salomé, pede o que você quiser, mesmo que seja metade do meu reino, e eu te prometo, por todos esses que está aqui, que eu vou te conceder. A menina Salomé, uma moça, não sabe o que pedir para o rei. Salomé então vai lá falar com a mãe: mãe, eu acabei de fazer uma dança ali, Herodes ficou felizão da vida. Mamãe, Herodes prometeu me dar tudo o que eu quiser, o que eu peço para Herodes? Herodíades, imediatamente tomada por um ódio, falou: pede a cabeça de João Batista. E então Salomé volta e fala: Herodes, eu já sei o que eu quero, viu? E Herodes fala: o que é que você quer? E Salomé fala: eu quero a cabeça de João Batista. E a palavra vai dizer que Herodes ficou triste, mas não tinha como ele voltar atrás, porque ele tinha feito uma promessa pública. E Herodes então manda buscar a cabeça de João Batista no cárcere, e João Batista morre em defesa da família. João Batista, ele morre ao denunciar o adultério de Herodes com Herodíades. João Batista, ele é o mártir da verdade. Aplauda João Batista. E eu acho bonito, a Igreja Católica, ela tem mais ou menos mais de 1000 mártires dentro do cânon da história da Igreja Católica. Mas para ser considerado mártir na Igreja Católica, é preciso a pessoa ter morrido em defesa da fé. O que é isso? Nega Jesus Cristo, não nego. Nega Jesus Cristo, não nego. Nega Jesus Cristo, não nego. Então você vai morrer. Então, já que você não negou a sua fé, já que você não negou Jesus Cristo, então você vai morrer. Então, já que você morreu por não negar a sua fé, você é considerado mártir. Isso é um mártir da Igreja Católica. Ao se tratar de João Batista, e a igreja considera ele um mártir, mas João Batista não morreu, ele foi martirizado, mas não por ter sido ameaçado de negar a sua fé. Papa Francisco, que Deus o tenha, chamou João Batista de o mártir da verdade. Por que João Batista ele é um mártir? Porque ele foi martirizado em defesa da família e por defender a verdade. Fala para quem está do seu lado: João Batista é o mártir da verdade. João Batista é o mártir. Fala para quem está do outro lado: João Batista é o mártir da verdade. João Batista é o mártir da verdade.
Tanto que, eu destaquei aqui, o Papa Francisco, na Casa Santa Marta, no dia 8 de fevereiro de 2019, ao se referir sobre João Batista e este episódio que eu acabei de narrar, o Papa Francisco vai dizer assim: algo me chama a atenção, 4 personagens, o rei Herodes, corrupto e indeciso, Herodíades, esposa do irmão de criação do rei, que só sabia odiar, Salomé, a dançarina vaidosa, e o profeta decapitado na solidão da sua cela. E Francisco continua: atrás destes 4 personagens agia Satanás, semeador de ódio na mulher, semeador de vaidade na moça e semeador de corrupção no coração do rei. E o maior homem, nascido de mulher, acabou sozinho em uma cela escura da prisão, por capricho de uma bailarina vaidosa, do ódio de uma mulher diabólica e da corrupção de um rei indeciso. E Francisco continua: João Batista morreu como mártir, não um mártir da fé, porque não lhe pediram para renegá-la, mas João Batista morreu como mártir da família, morreu como mártir da verdade, porque ele era um homem justo e santo, condenado à morte por defender a fidelidade ao matrimônio. Aplauda João Batista. Viva João Batista! Viva! Viva João Batista! Viva! Ou seja, João Batista, ele morre ao defender a família. João Batista, ele morre ao defender a fidelidade conjugal. E é por isso que Deus tem levantado hoje a comunidade Filhos de João Batista como essa voz profética para ajudar as famílias, para salvar casais, para defender a família, para defender o casamento, porque é preciso hoje levantar uma geração que defenda a família. Fala para quem está do seu lado: você hoje é chamado a defender a família. Fala para quem está do outro lado: você é chamado a defender a família. É isso, meu bem? É isso mesmo. Por vaidade, né? Por egoísmo, por pura vaidade, João Batista foi morto defendendo a família. Ele que foi o mártir da verdade, ele que quis levar a verdade, e em prol disso ele morreu, dizendo que ser família é necessário, dizendo que os erros dentro da família precisam ser pontuados, que os erros dentro da família precisam ser corrigidos, que o Senhor criou uma família, Ele quis participar de uma família e que precisava preservar o nome da família, mas que neste momento Ele não foi compreendido. Quem está nos entendendo, diga amém. Bata no seu peito e diga: eu estou entendendo tudo, Eduardo e Edna. Não, horrível, bata no seu peito e diga: eu estou entendendo tudo. Mas vamos mudar de assunto dentro do mesmo assunto. É fato, e nós não somos negligentes, a gente viaja o Brasil de norte a sul, a gente ajuda casais, atende pessoas, individual, coletivamente, enfim, nós pregamos para casais, e é fato que a família hoje vive um dos momentos mais difíceis. Os filhos não entendem os pais não entendem os filhos, o marido e a mulher não se conversam, não dialogam. É fato hoje então que a família hoje vive momentos mais difíceis. Muitos se dizem por aí que a família está acabando. Muitos se dizem por aí que o casamento está falindo. Muitos se dizem por aí que ter filhos atrapalha a vida social e a vida financeira. E é fato então também que dentro das nossas casas, muitas vezes, mesmo a gente rezando, mesmo a gente caminhando na igreja, mesmo você servindo, mesmo você adorando, mesmo você sendo de movimento, talvez você seja catequista, ministro da pastoral familiar, do ECC, e mesmo assim a gente caminhando dentro da igreja, as coisas na nossa casa não vão bem. A ponto muitas vezes de a gente dizer: eu não sei o que acontece, porque parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Vocês conhecem esse ditado também? Ai, Eduardo, eu não sei o que acontece, porque assim, ai Edna, sabe assim, eu vou na igreja, eu caminho, eu sou da pastoral familiar, eu sou da ECC, eu sou da carismática, mas eu não sei o que acontece, porque parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece lá em casa. Quem já passou por isso, eu penso isso, levanta a mão e diga: eu. É fato então, que a família vive um dos momentos mais difíceis, e é lógico então, que eu e a Edna, nós não temos aqui uma receita de bolo pronta. Mesmo porque não existe, né, gente? Nós gostaríamos muito aqui de ter uma receita pronta de bolo para dizer: faça isso para melhorar. Nós não temos essa receita de bolo.
mas nós temos aqui algumas dicas que nós queremos partilhar com vocês, neste tempo que nos falta, de como melhorar as coisas lá na nossa casa. Eduardo, eu não sei mais o que eu faço. Eduardo, meu marido está atacado. Eduardo, os filhos estão virados no giraia. Eduardo, a sogra está daquele jeito. Eduardo, a sogra veio morar com a gente agora, o que eu faço? Nós vamos tentar te ajudar nesses minutos que nós temos. Você quer nos ouvir, sim ou não? Então nos dá um sorriso gostoso, uma salva de palmas para Jesus. Não, horrível, não, com todo respeito, as suas palmas foram ridículas. Fala para quem está do seu lado, ridículo. Se você quer ouvir as dicas que nós temos para te dar, nos dá um sorriso gostoso e uma salva de palmas para Jesus. Eduardo, Edna, é possível ser feliz na família? Sim. É possível, mas com tanta crise, com tanta dificuldade, todo mundo fala, larga, separa, põe para fora, homem não chora, mala está lá fora, me traiu, vou trair também, paga com a mesma moeda. É possível ter casamento e família feliz? Sim. Vamos dar uma dica para esse povo? Vamos. Dica número 1, repita comigo, aprenda a lutar as batalhas certas. Horrível. Qual que é a primeira dica para melhorar as coisas na sua casa? Aprenda a lutar as batalhas certas. O que é isso? Vamos entender. Em Mateus 16, Jesus vai conversar com Pedro. E Jesus vai dizer, tu és Pedro, tu és pedra, sobre ti eu edifico a minha igreja. Eu te dou a chave do reino dos céus. Tudo aquilo que ligou na terra, ligou no céu. Desligou na terra, desligou no céu. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Ou seja, Jesus aqui está dando uma chave espiritual para Pedro. E Jesus está dizendo, contra a igreja o inferno nunca vai vencer. Só preciso abrir um parênteses. Por isso não me vem com esse discurso de que a igreja católica está esvaziando. Não me vem com esse discurso que a igreja católica está acabando. Não. Porque a igreja católica nunca teve tão viva como nos últimos dias. Nós nunca vimos mais de 2 milhões de pessoas levantarem para rezar o rosário de madrugada. Então a igreja católica não está esvaziando. Na verdade, quem está saindo da igreja católica é porque na verdade nem católico foi de verdade. Fala para quem está do seu lado, seja feliz por ser católico. Fechei parênteses, voltei para a pregação. Jesus falou, Pedrão, tá entendendo? Eu te dou uma chave, viu, Pedro? Contra a igreja, o inferno nunca vai fazer nada. Vem comigo. O demônio, ele é inteligente. Tanto que o demônio, ele é Lúcifer, o anjo mais inteligente, que se rebelou contra Deus e foi mandado para o quinto dos infernos. Então o demônio, sendo inteligente, ele diz, já que eu não posso fazer nada contra a igreja, eu então vou agora atacar a igreja doméstica, que é a sua família. E é por isso que Papa João Paulo II vai chamar a família de igreja doméstica. E é por isso que Francisco vai chamar mais tarde a família de célula máter de uma sociedade. O que é isso? Tudo aquilo que eu e você queremos de melhor para amanhã. Se eu e você queremos ter um futuro melhor, uma cidade melhor, um país melhor, pregadores melhores, músicos melhores, padres melhores, se eu quero ter políticos melhores, governadores melhores, se eu quero ter advogados, mestres, enfim, tudo aquilo que eu e você queremos ter de melhor para amanhã, isso não vai estar em árvore, isso está sendo gerado hoje, dentro da minha casa e dentro da sua casa. Então o demônio, sendo inteligente, ele diz, já que eu não posso destruir a igreja, eu vou destruir a família, porque se eu destruo a família, não tem quem prega, não tem quem reza, não tem quem canta, não tem quem toca, não tem sacerdote, não tem diácono, ou seja, se eu destruir a família, acabou. Então, ou seja, por que a primeira dica de hoje é, aprenda a lutar as batalhas certas, porque você precisa entender. Todos os dias existe no quinto dos infernos uma reunião para destruir e atacar a sua família. Então você tem que ser inteligente. Aprender a lutar as batalhas certas é parar de ficar brigando com a esposa, parar de ficar brigando com o marido. Pelo contrário, perdoa essa mulher, conversa com ela a paros e ama essa mulher e vai brigar contra o capeta que está querendo destruir a sua família. Quem me ouve, diga amém.
Fala para quem está do seu lado, seja inteligente, irmão. É isso, meu bem. Isso mesmo. Mas o que a gente vê, assim, o que nós vemos dentro das casas? Quando os casais vêm nos procurar, nós vemos os casais brigando entre si. Nós vemos as famílias guerreando entre si. Mulher brigando com o marido, marido brigando com a mulher, em vez de os dois se unirem e buscarem a oração. Gente, o segredo maior para se construir uma família é a oração. Uma família sem oração, ela não fica de pé. Uma família sem Deus, sem a constituição da fé introduzida dentro da nossa casa, para os nossos filhos, a nossa família não fica de pé. Mulheres, quantas mulheres a gente vê maldizendo seus esposos, enquanto vocês, mulheres, deviam estar na brecha, orando por esse homem. Enquanto você, homem, devia estar rezando por essa mulher, rezando pelos filhos. Isso faz a diferença. Por quê? Porque nós vamos construir famílias em cima de uma rocha chamada oração e Jesus Cristo. E Jesus mesmo vai dizer que há certos demônios que só se vencem com oração e jejum. Então, ou seja, aprender a lutar as batalhas certas é: eu amo essa mulher, eu perdoo ela, mas eu vou entrar na brecha no mundo espiritual. Então eu vou orar, eu vou jejuar, 1000 Ave Marias, jejum de Daniel, quarentena de São Miguel, cerco de Jericó, reza de madrugada, levanta no monte, vai para a Santa Missa, comunhão diária, consagração Nossa Senhora, escuta a pregação. O que é isso? Lutar as batalhas certas, ou seja, eu paro de brigar com ela e eu vou guerrear agora contra o demônio. E Santo Agostinho vai dizer que quando você não reza, você fica pequenininho e o demônio fica grande. Agora, quando você reza, o demônio fica pequenininho e você passa a ficar grande. Porque tem muita gente querendo consertar a família, mas você não reza, você não jejua, você não faz penitência. Pelo contrário, você fica enchendo o bolso de pregador pelo Brasil inteiro, dizendo: reza pela minha família, reza pelo meu marido, reza pela minha filha, reza pelo meu filho. Mas você mesmo não reza. Fala para quem está do seu lado: vai rezar você! Quem aqui não escutou vindo para cá dizendo: você vai para a Canção Nova? Reza por mim lá, por favor. Quem escutou isso que levanta a mão? Todo mundo! Fala para quem está do seu lado: aprenda a lutar as batalhas certas. Aprenda a lutar as batalhas certas. Quem me ouve, diga amém. Dica número 2, repita comigo: saiba lidar com as diferenças. Saiba lidar com as diferenças. Qual que é a dica número 2? Vamos entender isso. Minha gente, Deus nos fez de maneira diferente. Deus fez homem e mulher diferente. Deus nos fez diferente fisicamente, graças a Deus que Deus fez diferente fisicamente. Deus fez diferente emocionalmente, psicologicamente, ou seja, nós não somos iguais. Mas qual que é o problema hoje das famílias e dos casamentos? A mulher fica 80% do tempo lutando e brigando para que o marido seja igualzinho a ela. E aí o marido fica 80% do tempo lutando e brigando para não ser igual à esposa, mas fazer da esposa igualzinho a ele. E o pai e a mãe ficam 80% do tempo querendo que os filhos sejam igualzinho a eles. Um bando de robozinho. Mas fala para quem está do seu lado: família não é igualdade. Deus nos fez diferente fisicamente, emocionalmente. Então o que você precisa aprender hoje é saber lidar com as diferenças. Nós não somos iguais. A Edna não é igual a mim, ela é diferente de mim, graças a Deus. Porque aquilo que falta em mim, a Edna completa. Aquilo que falta nela, eu completo. E isso é casamento verdadeiro. Mas qual que é o problema? A gente vive hoje aquele pensamento errado de carne e unha. Alma gêmea: estou esperando a minha carne e unha, estou esperando a minha alma gêmea, a minha tampa da panela, a minha metade da laranja. Isso não existe! Para com essa ideia! Casamento não é feito de gente igual. Casamento é feito de gente diferente, com pensamentos diferentes, com manias diferentes, com gostos diferentes, mas feito de duas pessoas que se escolhem todos os dias se amar, ser feliz e permanecer juntos, apesar das diferenças.
É diferente. Não é isso, meu bem? Isso mesmo, gente. A gente perde muito tempo tentando fazer o outro ser igual a gente. Mas o bonito de tudo isso, né? E a palavra também nos ensina o amor, que a gente deve olhar para o outro com empatia e com amor, Boa. né? Aquilo que o outro, você não reconhece no outro, você entende? Você precisa reconhecer em você. E aquilo que o outro não reconhece em você, ele precisa se encontrar nele. Então, muitas vezes a gente tenta buscar as nossas diferenças, tenta jogar em cima do outro, despejar no outro, aquilo que o outro, a gente quer que o outro seja. Quem precisa mudar primeiro sou eu. É isso aí. Gente, quem precisa mudar lá em casa primeiro, sou eu. A partir do momento que eu começo a ter mais amor, que eu começo a ter mais delicadeza, que eu começo a falar com cuidado, que eu começo a direcionar as coisas com mais leveza, automaticamente isso vai ser refletido dentro da minha casa. Agora, se eu trato de qualquer jeito, a grosso modo, com estupidez, isso vai reverberar da mesma forma, não é mesmo, Eduardo? Só que para mim saber lidar com as diferenças, eu preciso saber o gosto do outro, a mania do outro. Agora, tem gente que é casada há 20, 30 anos e não sabe a cor preferida do marido e da esposa. A comida, né? O cheiro, o estilo de música. Para mim saber lidar com a diferença do outro, eu preciso saber qual que é o gosto do outro. E aqui vai entrar um grande problema hoje nos casamentos da família: diálogo. Vivemos hoje a era da comunicação, mas nós não sabemos conversar. Quem me ouve, diga amém. E aí a mulher vai dizer: tá, mas é que o meu marido não gosta de conversar, não adianta. Já falei, mas ele não fala mesmo, porque o Zé, meu marido, é desse jeito. Mas também, às vezes a comunicação que você está usando é uma comunicação errada. Eu e a Edna sempre costumamos dizer a comunicação agressiva da comunicação não agressiva. O que é uma comunicação agressiva e não agressiva? É você falar com delicadeza. Homens, precisamos sim aprender a conversar e dialogar. Mas mulheres, precisamos saber lidar, falar também com docilidade, uma comunicação não agressiva. O que é isso? Me dá uma cadeira aqui, alguém, por favor. Traz uma cadeira para mim. Vamos explicar isso na prática. Vem comigo. Imagina você que é casado, ou que você que é casada, que o seu marido, ele é um grande arquiteto renomado. Imagina a cena. A família de vocês está passando por um momento difícil financeiramente. Aí o seu marido, como protetor, provedor desta casa, diga amém, homem. Você é o protetor e provedor desta casa, diga amém, homem. Você vai dizer: então agora eu vou trabalhar mais, eu vou fazer hora extra, eu vou me esforçar. Então agora o homem que trabalhava no escritório das 8 da manhã às 18, ele agora passa a ir às 7 da manhã do escritório, sai do escritório às 7 da noite e começa a trazer trabalho para casa todos os dias à noite. Porque este homem está trabalhando a mais para justamente resolver a situação financeira lá da casa de vocês. Imaginou esse cenário? Sim, conseguiu imaginar? Então agora o seu marido está em casa, trabalhando lá no escritório, lá da casa, ou no quartinho todo dia à noite, porque ele está preocupado com o futuro da família de vocês. Uma mulher que não tem docilidade no falar, uma comunicação agressiva, ela faria como, meu bem? Eu sou arquiteto, estou trabalhando, sentado no escritório lá de casa, estou trabalhando. Eduardo. Oi? O que você está fazendo? Estou trabalhando. Agora? Eu preciso, meu bem. Mas já são 8 horas da noite. É que eu tenho um projeto importante para entregar. Mas como assim? É que a reforma do cliente vai começar, eu preciso terminar. Mas eu não estou entendendo. Agora você só fica trabalhando, só pensa nisso. Você não faz mais nada para a nossa família. Me deixa sozinha, me deixa com os filhos, me deixa fazendo tudo. Eu não aguento mais essa vida. O que você quer que eu faça? Mas como assim? O que eu quero que você faça? Isso é uma comunicação agressiva. A pergunta que eu faço é: isso vai gerar alguma mudança? Não. Isso gerou ainda mais distanciamento, silêncio e revolta. Não trouxe mudança nenhuma. Cenário 2. O mesmo cenário, agora uma comunicação não agressiva. Como é que seria? Oi, meu bem, pois não? Dá licença, estou te atrapalhando? Não, meu amor, fica à vontade, pode entrar. Dá licença.
Sabe o que é, meu querido? Pois não, meu bem. Eu tenho percebido que você tem trabalhado muito. E isso, assim, tem mexido muito comigo. Eu entendo o seu trabalho, eu entendo o seu esforço. Eu sei a situação que nós estamos vivendo aqui em casa. Mas sabe o que é? É que tem as crianças. Eles estão sentindo falta de você. A gente queria tanto que você parasse um pouquinho e fosse jantar conosco. Eu fiz um jantar delicioso para a gente comer em família. E depois, se você quiser, você pode continuar trabalhando. E eu posso até te ajudar se você precisar. E sabe o que é verdade também? Eu também sinto a sua falta. Eu gostaria muito que você ficasse um pouco comigo e com as crianças. Você consegue parar um minutinho? Vocês estão entendendo? Eu acho que não precisa nem explicar mais nada, sim ou não? Não. Mais claro do que isso, só desenhando agora. Isso é uma comunicação não agressiva. E por que muitas vezes as coisas lá em casa não estão boas? Porque a gente não sabe falar com docilidade. Você só chega falando com cobrança, vivendo de passado, porque você era assim, porque lá atrás eu me lembro, quando a gente namorava. Isso não vai mudar nada, é preciso nós sabermos conversar. Fala para quem está do seu lado, você vai ter que saber conversar. E sem contar também que a gente precisa entender o que está se passando dentro de casa. Muitas vezes a gente faz vistas grossas para as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A gente não compreende, a gente chega arrogante, a gente chega agressivo e a gente não se coloca no lugar do outro. A empatia nesta hora seria, antes de você brigar, discutir, você se colocar no lugar do outro. Por que ele está ali? O que está acontecendo com meu marido? Faça perguntas poderosas. Sejam inteligentes. Homens, o que levou minha esposa a viver esse comportamento, a estar dessa forma comigo? Por que ela falou desse jeito comigo? Mulheres, por que o meu marido anda pelo canto? O que está acontecendo? Por que ele não consegue ouvir o que eu tenho para falar? A empatia muda o ar dentro da nossa casa. Ele muda tudo aquilo de vivência familiar, mas precisa de uma conversa simples e direta. Quem está entendendo, diga amém. Repita com a gente: aprenda a lutar as batalhas certas. Saiba lidar com as diferenças. Dentro de lidar com as diferenças, um rápido comentário. Precisamos também respeitar o lugar um do outro. Precisamos voltar as mulheres a assumir os seus papéis de mulheres e os homens o lugar de homens. Vivemos hoje uma geração de mulheres empoderadas, mas que estão cansadas, que estão fragilizadas, e uma geração de homens acovardados, fofinhos e frouxos. Precisa voltar ao lugar das origens. E o discurso aqui não é machista. O discurso não é sobre cargo de trabalho. O discurso não é sobre salário. O discurso é sobre funções. A mulher nasceu para ser mulher e o homem nasceu para ser homem. A mulher é a delicadeza, a mulher é a singeleza, a mulher é o belo. O homem, ele é a força, o homem, ele é a razão. Mas existe hoje muitos relacionamentos se acabando. Por quê? Porque estão em papéis trocados. E enquanto vocês não voltarem para o lugar de vocês, não vai ter como melhorar o seu casamento. Por isso, mulher, volta para o seu lugar. Se permita ser cuidada, se permita ser zelada, se permita ser beijada, se permita ser cuidada por um homem. E você, homem, assuma o seu papel de ser o protetor, o provedor, de carregar a força, de arrumar a torneira, de trocar a lâmpada, de arrumar a porta do guarda-roupa. Essa função é sua. Mas aí tem camarada assistindo a gente, que a sua casa está parecendo uma farofa. Tem lâmpada queimada faz 3 meses, tem torneira pingando faz 1 ano, a porta do guarda-roupa está caindo. O que isso apresenta para mim? Que está faltando homem naquela casa. Ou então quem tem que mandar arrumar? A mulher. E o camarada é tão inocente, que deixa a mulher chamar um outro homem para fazer o serviço que é dele, na hora que ele não está em casa. Se tem um homem perto de você, fala assim: mas tu é muito inocente mesmo, né?
Ai, Eduardo, porque eu não sei fazer. Você não precisa saber fazer, mas quem tem que contratar o camarada para fazer na hora que você está dentro de casa é você. Então, homem, assuma o seu papel. Pode aplaudir. Repita comigo: lutar as batalhas certas. Lutar as batalhas certas. Lidar com as diferenças. Lidar com as diferenças. Carinho e delicadeza dentro de casa. Carinho e delicadeza dentro de casa. O que é isso? Aquelas 5 palavrinhas básicas que a gente aprende quando é criança. Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigado, desculpa. Mas que dentro de casa, a gente é muito educado assim, lá no trabalho, na igreja, mas dentro de casa a gente se acha no direito de ser mal educado, de ser grosso. Você não fala bom dia, você não fala boa tarde, você não fala obrigado, você não pede com licença, você não pede desculpa, você trata todo mundo como se todo mundo fosse o teu empregado. Então, para melhorar as coisas na sua casa, você precisa baixar o seu tupete, se colocar no mesmo patamar de igualdade e ser mais delicado e gentil dentro da sua casa. Você lavar o copo que você toma café não vai te fazer mais menos homem por isso. Você pendurar a toalha no gancho não vai te fazer alejar por causa disso. O gancho que você comprou. Você botar a botina no lugar que é onde lugar de guardar sapato não vai te fazer menos homem por isso. Ou seja, delicadeza e gentileza dentro das nossas casas. Não é isso, meu bem? Isso mesmo, gente. Nós precisamos exercer isso dentro do lar. A mulher precisa ser aquele exemplo de casa, aquele exemplo que cuida. A mulher foi feita para cuidar, de cuidados. A mulher foi feita para zelar, para poder harmonizar a casa. A mulher precisa cuidar do lar da mesma forma. Como? Estendendo uma toalha bonita na mesa, Boa. Colocando uma flor, um arranjo, organizando a pia, gente, pelo amor de Deus, mulheres, aquelas pias parece uma cena de guerra. Precisa organizar as pias de casa, deixar a cozinha harmoniosa, a casa agradável, fazer um bolo gostoso para a família, cozinhar a comida que o esposo gosta, arrumar a cama, pelo amor de Deus. Mulheres por aí eu vejo não estão arrumando a cama, entra no quarto aquela bagunça, roupa jogada para todo lado, guarda-roupa bagunçado. Mulheres, o óbvio precisa ser dito hoje em dia, precisamos organizar a casa. Isso é papel do feminino, isso é papel das mulheres. A mulher tem que trazer harmonia para dentro do lar. Por que que muitos homens estão indo buscar lá fora? Porque chega dentro de casa e a casa está uma bagunça. Por que que às vezes o seu marido não quer voltar para casa? Porque a sua casa não é agradável. Ele entra na porta tropeçando em brinquedo de menino, juntando a botina. Ah, mas é porque eu trabalho fora que eu corrijo demais. Então precisa organizar as coisas, precisa voltar o feminino, tem que conversar, tem que dialogar, pede ajuda. Mas às vezes o problema que você põe para o lado de fora está porque você não está fazendo o seu papel. O homem é a mesma coisa, como eu disse. O homem não conserta a casa e depois vai reclamar que a mulher está procurando. Ou seja, precisamos tratar dos delicadezas. Homens, pelo amor de Deus, lembrar a data de aniversário de casamento, data de aniversário da esposa. Ai, Eduardo, é porque eu sou esquecido. Mentira, você não tem vergonha na cara. Você tem um celular no seu bolso que você mesmo comprou e pagou muito caro. E ele tem algo chamado calendário. É só você ir lá colocar aniversário da esposa, despertar. Pim! Ele vai te avisar, querido. Então não tem desculpa. Homens, precisamos voltar também a ser mais delicados, dizer que ama, beijar, abraçar a esposa. Tem homem aqui que trata a mulher mal o dia inteiro e à noite quer namorar. Tem que ser melhor, querido. Trata a mulher bem o dia inteiro. Tem homem aqui que quer, tem homem que vai conversar comigo, que a 5 metros de distância eu sinto o bafo do cara. Eu fico imaginando, coitado da esposa desse cara, gente. Passa um desodorante, filho, faça a barba, passa um perfuminho, mete um jequiti. É a delicadeza. Mulheres, o belo é de vocês, como a Edna disse. Da mesma forma as mulheres.
Eu vejo por aí mulheres mal cuidadas. Gente, fazer uma unha, cortar um cabelo, se arrumar, fazer uma maquiagem, se depilar, se cuidar, vestir uma roupa adequada, bonita, estar cheirosa, feminina. Hoje em dia nós vemos um monte de mulher andando de tênis, calça jeans, camiseta lá no joelho. Cadê a delicadeza? Cadê o belo? Cadê o feminino da mulher? Onde está? Nós não vemos mais mulheres andar de salto, nós não vemos mais mulheres se valorizarem. Aonde está as mulheres se vestirem com vestimentas mais santas? As mulheres por aí hoje em dia, os shorts é 2 dedos, pelo amor de Deus. Antigamente os shorts era 2 dedos para baixo do joelho, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Hoje é 2 dedos para baixo do bumbum. Pelo amor de Deus. Short inteiro tem 2 dedos. E short inteiro tem 2 dedos. Nós precisamos nos valorizar, nos colocar como filhas de Deus, amadas, queridas, cuidadas, planejadas por Deus. Nós não fomos feitas em qualquer lugar para estar de qualquer forma. Nós precisamos cuidar, sim, de nós. E quando a gente fala de delicadeza, gente, gentileza, a gente não fala de coisas caras. A gente fala de cotidiano da vida. É uma mensagenzinha no WhatsApp durante o dia. Meu bem, estou pensando em você. Amor, estou com saudade. Eu viajo demais. Hoje eu fico 1, 2 dias em casa, 5, 6 na estrada. E a Edna, por exemplo, ela tem mania, ela arruma minha mala até hoje, toda vez que eu viajo. Eu separo as roupas, ela que põe na mala. Mas diversas vezes ela faz bilhetinhos e ela põe no meio das minhas roupas. Amor, estou pensando em você, te amo, volta logo para casa. E às vezes eu estou 5, 6 dias fora de casa, estou cansado, estou triste. Às vezes está num lugar longe, com saudade de casa, cansado, a gente é missionário, a gente também cansa. E eles falam assim, Deus, eu só quero voltar para casa. Aí eu vou, pego a minha mala, pego uma camiseta, quando eu abro a camiseta, cai um bilhetinho dela. Amor, estou pensando em você, eu te amo, vai dar tudo certo. Minha gente, eu volto para a pregação assim, ó. Por quê? O que custou isso para ela? Delicadeza, gentileza, não custou nada, não é dinheiro. Quando a gente fala em delicadeza, dinheiro é coisa simples, é você usar uma aliança, é você valorizar o outro, é você se comunicar, valorizar o corte da cabelo, valorizar o esmalte que ela passou, e isso é delicadeza. Precisamos arrumar a mesa, como a Edna falou. Sabe aquele aparelho de jantar do Oxford que você ganhou? De 52 peças de presente de casamento? Marrom, todo azul. mundo tem um daquele em casa, marrom com bege, azul com bege, verde Amarelo. com bege. Que você fica guardando para quê? Para quando a visita vier. Sabe o dia de usar? É hoje. Hoje não, porque você está aqui. Segunda-feira, quando chegar na sua casa, mulher, prepare a mesa. Pegue aquela toalha bonita que você tem. Só tem de Papai Noel, Eduardo. Pode pôr ela agora, não tem problema. Põe ela na mesa. Pega o aparelho de jantar do Oxford, prepara a mesa. Pega as taças, talher, mete uma flor no meio da mesa. Aí a sua família vai chegar e vai dizer, uai mãe, vai ter visita, oxa. Você vai dizer, aham. E eles vão perguntar, mas quem? Você vai dizer, as pessoas mais importantes deste mundo. Eles vão perguntar, quem é? E você vai dizer, a nossa família. Precisamos valorizar aqueles que estão dentro de casa. Precisamos dizer que ama. Precisamos voltar a amar, beijar, abraçar. Precisamos. Repita comigo. Lutar as batalhas certas. Lutar as batalhas certas. Lidar com as diferenças. Lidar com as diferenças. Delicadezas e carinho dentro de casa. Delicadezas e carinhos dentro de casa. Última dica, repita comigo. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Dentro deste mesmo gancho que a gente está falando, das delicadezas, é preciso a gente dizer que ama. É preciso a gente valorizar o outro. É muito fácil você ficar botando o coraçãozinho em foto de quem está em rede social, de quem é famoso, mas a pessoa nem sabe quem é você. Mas você não diz que ama para quem mora debaixo do mesmo teto que você. Precisamos sim voltar a amar, precisamos voltar a beijar, precisamos voltar a abraçar, precisamos perdoar, precisamos. Não deixa para fazer isso na beira do caixão, lá pode ser tarde demais. O ontem, nós não temos mais. Talvez você está me assistindo em casa, você está dizendo, Eduardo, você está falando isso porque você não sabe como é que está aqui na minha casa. Ei, eu não preciso conhecer você. Eu não preciso ir até a sua casa para saber que a sua casa e a sua família não é perfeita. Porque a minha família também não é perfeita. A minha família tem defeitos, como eu também tenho defeito.
Mas eu escolhi todos os dias amar e beijar a minha família, porque aquilo que errou, aquilo que foi, é passado, não volta mais. E o amanhã eu não tenho ainda, a única coisa que eu tenho é o hoje. Então hoje é dia de eu beijar, de eu abraçar, de eu dizer que amo, de eu dizer que a pessoa é importante e de dizer do valor da pessoa para mim. Pode aplaudir isso em nome de Jesus. O que eu quero que você entenda hoje: você precisa sair daqui hoje dilatado de amor pela sua família. Beija mais, abraça mais, perdoa, diga que ama. Precisamos voltar o carinho, a delicadeza dentro de casa. Precisamos. Você precisa voltar a amar a sua família. Eu quero aqui cumprimentar todas as pessoas que estão conosco pelo CN Plus. Estamos ao vivo pelo CN Plus. Dá uma salva de palmas, gente. Acabamos de entrar agora ao vivo pelo Canção Nova CN Plus. Aplicativo da Canção Nova, se você não tem, baixe no seu celular conteúdos inéditos e exclusivos CN Plus. E a gente precisa entender isso. Hoje é dia da gente amar. Hoje é dia da gente beijar. Hoje é dia da gente perdoar, porque nós só temos o hoje. Não deixa para fazer isso na beira do caixão. Lá pode ser tarde demais. Não deixa para dizer do valor da pessoa quando ela morre. Lá é tarde. Eu sempre costumo dizer, eu vejo os meus pais uma vez por ano, eles moram no Paraná, mas sempre que posso eu faço chamada de vídeo, eu falo: mãe, eu te amo, pai, eu te amo, porque eles são importantes para mim. Precisamos valorizar aqueles que moram conosco. Beija, abraça, precisamos voltar o carinho e a delicadeza dentro das nossas casas. Assim como vai dizer, vem cá, Juan Felipe e Benjamin, vem cá, filhos. Eu gosto muito da frase, o Papa Francisco, no documento Amoris Laetitia, ao falar do amor na família, o Papa Francisco disse que o amor entre o marido e a mulher tem que ser tão lindo, tem que ser tão presente e tão fecundo, a ponto dos filhos terem ciúmes de ver a esposa deitada no colo do pai, ou vice-versa, e um fazendo o cafuné na cabeça do outro. Precisamos voltar a ser família que beija, precisamos voltar a ser família que abraça, precisamos voltar a trazer o valor de volta da mesa, do amor, do carinho. E eu quero finalizar para a gente poder rezar. Eu me lembro que eu fui seminarista durante 2 anos. E, embora quando eu conheci a Edna, eu já tinha saído do seminário. Eu achei que ia ser padre. Mas quando eu conheci a Edna, eu já tinha saído do seminário. Mas até hoje eu brinco que a Edna deve um padre para a igreja. Eu brinco com ela isso. E eu brinco com os meninos, que algum dos dois vai ter que pagar essa dívida da mãe deles. Aí esses dias nós estávamos lá em casa tomando café da manhã. E eu comecei a brincar. Falei, ó, um dos dois vai pagar a dívida de mamãe. Aí o Juan, não, eu não vou ser padre. O Benjamin, eu também não quero ser padre. E eu fiquei meia hora, falei, não, vai ser padre, o outro vai ser padre. Falei, ó, o Juan pode ser bispo, Dom Juan. Falei, ó, vai ficar chique, né? Falei, ó, falei, soa, né? Falei, padre Benjamin. Falei, tudo a ver. E os dois, não, eu não quero. Depois de uma meia hora, eu falei, Juan, por que você não quer ser padre? Ele falou, pai, posso falar? Falei, fala, filho, por favor. E o Juan virou para mim e falou assim, pai, eu não quero ser padre, porque aquilo que eu vejo aqui dentro de casa é tão bom e tão gostoso, que eu não quero outra vida para mim, que não seja ter família. Aí o Benjamin virou e falou assim, papai, eu quero ser padre. Eu falei, sério, filho? Ele é. Mas eu também quero ter esposa e filho. Eu falei, aí não. Falei, não vai avacalhar o trem também. Falei, não pode. Mas enfim, a minha família não é perfeita. Nós não somos perfeitos, pelo contrário. Eu tenho muitos defeitos, a Edna tem, o Juan tem, o Benjamin tem. Mas o que nós entendemos é que ser família não é igualdade. Ser família é complementariedade. E o que eu quero hoje desafiar você, que está aqui no acampamento Filhos de João Batista. Precisamos levantar aqui os novos Joões que vão defender a família. Precisamos levantar os novos João Batistas que vai contra este mundo por aí. E eu termino da mesma forma que eu comecei. Muito se diz que a família está acabando. Muito se diz que o casamento está falindo. Muito se diz que ter filhos dá trabalho, atrapalha a vida social e financeira. E eu quero aqui lançar um desafio, para que junto com a minha família, junto com toda a família, Filhos de João Batista, você se levante e diga, é verdade, ser família não é fácil. É verdade, ser casado também não é fácil. É verdade, ter filhos dá trabalho e dor de cabeça. Mas só que é verdade também, que ser família é bom demais. Viva a família! Viva! Viva a família!
um abraço em quem está do seu lado e diga: não desista da sua família. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família Levanta seus braços lá do alto. Um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandone a tua família, precisa de ti. Solta sua voz, vai, cante. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família és um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandone a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor, crê na força do amor, que tudo pode mudar. Ama a tua família e o amor vencerá. Como foi feliz, como foi feliz a Santa Família de Nazaré. A tua também será, se tiveres. Levanta os seus braços e canta: Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Com os seus braços levantados, levanta os seus braços lá em cima. Eu quero te convidar agora a começar a rezar pela sua casa e pela sua família agora, vai. Vá apresentando agora para Jesus, agora a sua casa, a sua família. Vai dizendo: Jesus, esta é a minha família. Ela não é perfeita, como eu também não sou perfeito. Jesus, lá em casa tem falhas, tem dificuldades. Jesus, é verdade, lá em casa tem as pessoas mais amorosas, mais beijoqueiras, tem as pessoas carinhosas. Mas lá em casa também, Jesus, tem as pessoas que são mais pirracentas, são as mais bravas. Mas essa é a família que o Senhor me deu. E eu quero, Jesus, agora apresentar toda a minha casa, toda a minha família diante da tua presença. Eu quero te pedir, Jesus, hoje, entra na minha casa, entra na minha família, Jesus. Coloca as coisas em ordem. Vem trazer de volta, Jesus, o diálogo, o perdão, a cumplicidade, a alegria. Vem de novo, Jesus, agora abençoar a minha casa, a minha família. Vamos lá em casa, Jesus. Pode entrar, pode adentrar. Eu te apresento agora, Deus, toda a minha família. Vai dando os nomes agora das pessoas que moram com você, Jesus. Apresente agora para Jesus. Eu quero te apresentar, Jesus, a Edna, o Juan Felipe, o Benjamin. Eu te apresento, Jesus, os meus pais, o meu pai Hélio, a minha mãe Selma. Eu te apresento os meus sogros, os meus cunhados, os meus sobrinhos. Eu te apresento, Deus, agora toda a minha família. E eu te peço, Deus, pela minha oração nesta tarde, alcança a minha casa, alcança a minha família, restaura a minha família, restaura a minha casa. Salva, Deus, agora toda a minha família. Visita, Senhor, a minha casa, Deus. Visita, Senhor Jesus, o coração da minha família.
Senhor, Tu bem sabes quantas brigas, discussões. Visita, Senhor Jesus, e vai tocando toda essa minha casa. Vai tocando, Senhor, toda a minha família. Vai tocando, Senhor, e restaurando o meu lar. Eu quero nesta tarde, Senhor, entregar a minha casa a Ti. Dizer, Senhor Jesus, para que o Senhor venha fazer morada nela. Dizer, Senhor Jesus, que o Senhor venha cuidar. Venha ajudar, Senhor, a ter um diálogo mais assertivo. Venha ajudar, Senhor Jesus, a direcionar o meu lar. Venha ajudar, Senhor Jesus, a ter mais delicadeza, a ter mais harmonia, a ter mais amor, a ter mais entendimento. Venha, Senhor Jesus, ajudar, Senhor Jesus, dentro de casa a construir um lar, Senhor, da forma que seja refletida a Tua presença. Que seja exterminado da nossa casa todo espírito de divisão, de discórdia, de briga, de contenda, de lamúria, de murmuração. Você que tem mania de reclamar de tudo. Você põe defeito na casa, no carro, no marido, na esposa, nos filhos, na sogra, no cunhado, nos seus irmãos. Nada pra você tá bom. Que todo espírito de murmuração caia por terra agora em nome de Jesus. Com os seus braços levantados, eu quero te convidar agora a começar a rezar pelos casamentos da sua família. Comece a apresentar agora para Jesus, vai. Todos os casais da sua casa, da sua família. Talvez o seu casamento, talvez você está aqui e você está com um casamento em crise. Talvez você está nos acompanhando pelo sistema de comunicação Canção Nova. E você diz, eu já não sei mais o que fazer no meu casamento. Levanta agora um clamor. Jesus, nós apresentamos agora todos os casais da nossa casa, da nossa família. Nós oramos agora, Jesus, por casais que estão em crise. Casais que estão pensando em se separar. Nós oramos agora, Jesus, por casais que estão com audiência de divórcio marcada. Nós te pedimos agora, Jesus, liberta agora a nossa família de todo espírito de divórcio, todo espírito de adultério, todo espírito de prostituição. Bata em retirada agora das nossas casas, das nossas famílias. Nós oramos, Jesus, agora por casais que estão desgastados pelo tempo. Casais que estão dizendo, o amor acabou. Não me sinto mais amado, não me sinto mais amada. Deixa, Jesus, agora, restaura novamente o amor. Traga de volta o amor, o carinho, o diálogo, a cumplicidade. Faça memória agora, Deus, no coração destes casais. Aquilo que eles faziam no começo do casamento. Os detalhes, as delicadezas, as gentilezas. Restaura, Deus, nesta tarde. Casamentos aqui pela nossa oração. Shira labaria, 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 labaria. Senhor, e pedindo que o Senhor venha restaurar as nossas casas, Deus. Venha trazer, Senhor Jesus, devolver o vinho novo. Peça para sua casa agora. Fala, Senhor, devolve o vinho novo. Um vinho novo sobre o nosso lar. Um novo tempo. Um tempo de amor, um tempo de unidade, um tempo de paz. Traga, Senhor Jesus, para o nosso lar. Traga, Senhor, união, Senhor Jesus, entre nossos filhos, entre os casais. Vai orando, meu irmão e minha irmã. Vai pedindo para que o Senhor traga esse vinho novo sobre o seu lar. Essa restauração. Traga esse desejo de mudança, esse desejo de transformação, para que a sua casa seja restaurada nessa tarde. Nós oramos por pessoas duras, pessoas brutas, pessoas insensíveis. Você que tem dito, eu sou assim mesmo, eu sou duro mesmo, eu sou seco mesmo. Aliás, é até por causa do meu temperamento. Jesus está dizendo que isso é mentira. É porque você já foi ferido, você foi machucado no passado. E agora você tem medo que as pessoas te machuquem de novo. Então você criou uma espécie de armadura, uma espécie de proteção com medo de ser machucado. E a palavra de ordem de Jesus é: joga fora as armaduras. Deixa eu curar você. Volta a amar de novo. Volta a ser mais carinhoso. Volta a ser mais gentil. Você pode. Que toda frieza dentro da nossa casa, toda indelicadeza dentro da nossa casa, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós oramos por homens que estão fora de casa, homens que estão no adultério. Nós oramos agora e te pedimos, Deus, traga de volta homens agora para o matrimônio, homens que estão na prostituição. Nós oramos, Deus, nesta tarde, te pedimos, resgata
os homens da nossa família, homens viciados em pornografia, homens viciados em masturbação. Nós te pedimos, Deus, agora, salva os homens da nossa casa, homens viciados em jogos de azar, em jogos de apostas. Salva, Deus, agora os homens da nossa família. Homens que precisam voltar a assumir o protetor, o provedor da sua casa. Homens que perderam o seu lugar. Homens que se sentem acovardados dentro de casa, acuados. Homens que não sabem o que fazer diante da realidade que estão vivendo. Homens aqui que estão endividados e desempregados. E você diz: eu não sei mais o que fazer. Pede para São José te ajudar. E São José vai abrir a porta de emprego para você. Nós oramos, Senhor Jesus, também pedindo pelos nossos filhos, Senhor, para que o Senhor venha restaurar, Senhor Jesus, as nossas crianças do nosso lar. Venha, Senhor Jesus, devolver, Senhor, a paternidade, a maternidade, Senhor Jesus, dentro de cada lar. Venha, Senhor Jesus, devolver o papel da esposa, o papel do esposo, Senhor Jesus, o papel do pai e da mãe para essas crianças dentro do lar. Nós oramos, Senhor Jesus, pelos filhos e pedimos, Senhor Jesus, que haja uma transformação na nossa casa, Senhor. Transformação, Senhor Jesus, para que o Senhor venha morar conosco, Deus. Para que essas crianças aprendam o sentido, Senhor, da Tua presença dentro da nossa casa. Nós oramos aqui por crianças. Crianças que são filhos de pais separados. Crianças que são adotadas. Nós oramos por filhos adotivos. Nós oramos aqui por crianças que não se sentem amadas. Nós oramos, Deus, salva as crianças da nossa casa e da nossa família. Proteja a inocência. Guardai-os, protegei-os de todo mal, de todo perigo. Guarda, Jesus, as crianças, os adolescentes. Nós oramos, Deus, aqui por filhos adolescentes que estão rebeldes. Adolescentes viciados em videogame, viciados em celular. Nós te pedimos, Deus, aqui, alcança os jovens, as crianças, os adolescentes da nossa casa e da nossa família. Jovens que também estão rebeldes, jovens viciados no álcool, nas drogas, na prostituição. Nós oramos nesta tarde, Jesus, e te pedimos: salva toda a nossa casa, salva toda a nossa família. Alcança mulheres, mulheres que se sentem usadas, mulheres que se sentem abusadas, mulheres que pegaram conversas dos seus maridos em redes sociais. Nós te pedimos, Deus, uma grande restauração familiar agora nesta hora. Alcança, Deus, alcança famílias que estão aqui, famílias que estão em casa. Alcança, Deus, que a sua graça agora seja derramada sobre todas as famílias do Brasil. Assim como João Batista, nós nos levantamos para defender a família. Nós nos levantamos para lutar pela família. Nós nos levantamos para dizer: salva a nossa casa, salva a nossa casa. Shira labare, labare, labare. Olha labare, 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 labare. Shira labare, labare, labare. Shira labare, labare, labare. É na força do amor que tudo pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Ama a tua família, o amor vencerá. Levanta seus braços lá do alto. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré, a tua também será, se tiveres fé. Vai! Jesus, Maria, José, Solta a voz. minha família vossa é. Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Diga. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Levanta seus braços e canta isso. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela
Vou amar minha família até o... Peça para o Senhor, abençoe a minha casa. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família. Levanta seus braços lá no alto. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não pode ser melhor, diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nesta tarde eu te consagro toda a minha casa, toda a minha toda a minha família. Senhor Jesus, eu sei que a minha família não é perfeita, como eu também não sou perfeito, mas é esta família que o Senhor me deu. Por isso hoje eu decido amar. Eu decido beijar. Eu decido abraçar. Eu decido ser melhor. Para que assim, Jesus, a sua graça chegue até a minha casa. Senhor Jesus, diante da tua presença, eu renuncio agora. Senhor Jesus, eu, Eduardo, diga seu nome. Renuncio agora. Em nome de toda a família Oliveira, diga o teu sobrenome. Em nome de toda a família Oliveira e Santos. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, e todas as suas armadilhas, contra a minha casa, contra a minha família, que todo espírito de divisão, de discórdia, de desamor, saia da minha casa, agora, em nome de Jesus. Eu renuncio agora a toda falta de perdão, mágoas, ressentimentos, sai da minha vida agora, em nome de Jesus, que caia por terra agora, todo espírito de lamúria, murmuração, reclamação, sai da minha vida agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus relacionamentos, do meu trabalho, do meu dinheiro, dos meus estudos, do meu casamento, dos meus filhos. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso eu tomo posse agora de um novo tempo na minha família, um tempo de paz, de amor, de perdão, de abraço, de beijos, de carinho, de alegria. Eu tomo posse do melhor de Deus para a minha família, e eu declaro que o melhor de Deus virá para a minha casa, para a minha família. O melhor de Deus virá. E assim eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você acredita nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Nós temos em torno de 8 minutos para a gente terminar. E uma das coisas que eu gostaria muito que você saísse daqui amanhã, quando você voltar para sua casa, ou hoje, é com essa lição de casa. Chega na sua casa, beijando todo mundo, abraçando todo mundo. Chega lá e perdoando, né, Eduardo? Perdoa, pede perdão, libera perdão, beija, abraça. E se alguém te perguntar, fala: uai, o que aconteceu com você? Você vai dizer: eu fui lá no acampamento Filhos de João Batista, e eu escutei de 2 doidos dizendo que a gente tem que amar e beijar mais. Então, ó, para você, mas beija todo mundo, abraça todo mundo. Não deixa para amanhã. Nós só temos o hoje, nós só temos o agora.
Se você está aí com a sua família, abraça a sua família agora. Fica juntinho. Se você está sozinho, abraça você mesmo. Ou abraça alguém que está do seu lado. Não fica sozinho não. Abraça aí. E abraçadinhos. Assim em família, nós declaramos que nós só temos o hoje. Nós só temos o agora. Só temos hoje para amar. Vai! Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Cante isso, cante. Quero amar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. O amor tudo pode perdoar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Canta a canção nova. Não sabemos quanto tempo Não sabemos quanto tempo falta para a nossa vida se pra encerrar. nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. O amor tudo pode perdoar. Diga para essa pessoa que você o ama. Fala para essa família: eu te amo. Se precisa pedir perdão, pede perdão agora. Abraça aí. Abraça mais pessoas. Isso é cura interior. Casais aqui que precisam perdoar. Marido precisa pedir perdão para a esposa. Pais que precisam pedir perdão para filhos. Filhos que precisam pedir perdão para pais. Nós só temos o hoje. Nós só temos o agora. A vida é muito curta para a gente ficar brigando pela pasta de dente apertada no meio. A vida é muito curta para a gente brigar pela toalha molhada em cima da cama. A vida é muito curta para a gente brigar pelos brinquedos espalhados pela casa. Nós só temos o hoje. Amor é decisão. Eu decido amar todos os dias, apesar das diferenças. Tem dia que os meninos estão mais atacados, sim. Tem vontade de pendurar um na sacada, outro na churrasqueira, normal. Tem dia que a esposa é daquele jeito, mas a gente escolhe todos os dias se amar, apesar das nossas diferenças, porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Só temos hoje para amar. Só temos agora. A vida é curta demais. Ama, beija, abraça. Abraça, abraça, beija, 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 beija. A vida é curta demais. Saia daqui dessa pregação, manda zap para sua família inteira. Só manda zap assim: eu te amo. O que está acontecendo aí? Você fala: só quero dizer que eu te amo. Não pedir perdão? Manda tipo: me perdoa. Está acontecendo aí? Só quero dizer que eu te amo. Mas não deixa para amanhã.
aquilo que precisa ser dito, aquilo que tem que ser feito hoje. Só temos hoje. Vamos cantar juntos. Só Segura na mão de quem está do seu lado aí, vai. Fecha o corredor, vai. Só temos agora uma grande família, vai. Isso. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Vai. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Diga, vai. Quero amar. Levanta os braços lá no alto, vai. Isso. Tá lindo. Esse é o mandamento do Senhor. Esse é o mandamento do Senhor. Diga, eu quero amar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Nós vamos sair do ar. Nós vamos sair do ar. Pra gente sair do ar, levanta os braços lá em cima. Como Joões Batista, que vão lutar pela família. Embora todo mundo está dizendo a família está acabando, ser casado não é bom. Embora todo mundo está dizendo que ter filho dá trabalho, nós como geração de João Batista, nós vamos se levantar e vamos dizer o quê? Que ser família é? No 3 pra gente sair do ar, vai. 1, 2, 3. Ser família é? Deus abençoe a sua família. Viva a família!